Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nós vamos meditar hoje em Jeremias capítulo 1, versículo de número 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Eu quero, juntamente com os irmãos, a gente vamos explorar esse versículo do capítulo 1 do livro de Jeremias. E nós vamos mostrar para os irmãos a hermenêutica de Jeremias capítulo 1, versículo 19. E isso aqui é muito lindo, é muito maravilhoso, e também nós vamos mostrar para os irmãos no significado do hebraico, e é muito lindo. Fica aqui comigo que você vai aprender de forma maravilhosa sobre Jeremias 1:19. Este versículo faz parte do chamado profético de Jeremias, onde Deus assegura para o profeta que, embora ele enfrente oposição, dificuldade em sua missão, Deus estará com ele para protegê-lo e livrá-lo. Para entender o contexto da mensagem de Jeremias aqui, desse versículo, melhor dizendo, é importante considerar alguns pontos. Isso aqui que é interessante, nós vamos considerar alguns pontos. Primeiro, contexto histórico e literário. Isso aqui é muito importante. Jeremias foi chamado para ser profeta durante um período difícil na história de Judá, quando a nação estava enfrentando decadência moral e iminente destruição por causa da sua desobediência a Deus. A desobediência do povo era a Deus, estava desobedecendo a Deus. Jeremias seria enviado para proclamar uma mensagem de julgamento, o que tornaria alvo de resistência e perseguição. Olha aí, que desenrolar começa a acontecer pela mensagem que ele ia trazer, que não era dele. A mensagem é de Deus, e a mensagem era de juízo, de julgamento. Ele seria alvo de resistência e perseguição. Isso acontece nos dias de hoje, quando a gente prega uma mensagem de Deus, a gente vira alvo, aí a perseguição começa a acontecer. Mostrei para você o contexto histórico e literário. Segundo, mensagem central. O versículo reitera a promessa de proteção divina. Deus não promete que Jeremias não enfrentaria lutas, mas garante que, apesar das adversidades, ele estaria com o profeta. A presença de Deus é o elemento chave, assegurando que os inimigos de Jeremias não prevaleceriam. Essa é a mensagem central. A proteção divina de Deus. Aplicação teológica. Terceiro ponto. Este versículo pode ser interpretado como uma reafirmação do princípio de que Deus é fiel aos seus servos e os protege em meio às tribulações. Mesmo que o povo de Judá estivesse em rebelião
a fidelidade do Deus único ao seu mensageiro demonstra seu caráter de protetor e libertador. Olha, o povo estava em rebelião à fidelidade de Deus, ao seu mensageiro, demonstrando seu caráter de protetor e libertador. O povo estava em rebelião, aleluia, a fidelidade de Deus ao seu mensageiro. O povo não queria saber, o povo estava terrível. Quarto, implicações práticas. Para os leitores contemporâneos de Jeremias 1,19, pode servir como um lembrete de que, ao enfrentar desafios e oposição, ao cumprir um chamado de Deus, é importante confiar em sua presença e proteção. A garantia de que Deus está conosco nos dá coragem para seguir adiante, mesmo em circunstâncias adversas. Então, implicações práticas. Os leitores contemporâneos de Jeremias 1,19 pode servir como lembrete de que, ao enfrentar desafios e oposições, ao cumprir o chamado de Deus, é importante confiar em sua presença e sua proteção. Então, nós sabemos que quando vamos ministrar a palavra de Deus, entregar uma mensagem de Deus, por mais que ela seja dura, de cobrança, de arrependimento, vamos enfrentar desafios e oposições, mas temos que confiar na presença e na proteção de Deus. Em resumo, Jeremias 1,19 destaca a soberania de Deus, a importância da obediência ao seu chamado e a promessa de sua presença constante com aqueles que ele envia para cumprir a sua vontade. Então temos a soberania de Deus, a importância da obediência ao seu chamado e a sua promessa de sua presença constante com aquele que ele envia para cumprir a sua vontade. Então eu tenho no meu coração que a soberania de Deus é destacada quando eu entendo a importância da obediência. Eu tenho que obedecer a Deus e ao seu chamado. E a promessa da sua presença e da sua proteção está conosco quando ele nos envia a cumprir a sua vontade. Isso aqui é lindo. Então, eu trouxe para você aqui uma rápida explanação da hermenêutica de Jeremias capítulo 1, versículo de número 19. E agora nós vamos fazer uma análise do texto. Nós vamos fazer uma análise do texto aqui, que é muito importante. Uma análise mais detalhada no hebraico. Nós vamos examinar o texto original e explorar o significado das palavras. E além de entender a construção gramatical do versículo. Isso aqui é muito importante. A transliteração aqui é em hebraico, né? É em hebraico. Venilhamu eleika velo e oclu lakikititeca anine
Yavé li atizileca. É a palavras em hebraico. E cada uma dessas aqui nós vamos fazer a interpretação dela e trazer o significado para você entender. Vamos analisar a palavra no hebraico. Análise das palavras-chave no hebraico. Ve-nilhamu eleika. O que significa isso aqui, ó? Ve-nilhamu eleika. Nilhamu, N-I-L-H-A-M-U. Nilhamu. Olha o que significa isso aqui, é muito interessante. Verbo, nilhamu é o verbo na forma nifal, verbo passivo reflexivo no tempo futuro, terceira pessoa do plural, vem da raiz lachan. Olha aqui, que significa lutar ou fazer guerra. Olha como é interessante. Aqui o verbo indica que eles lutarão ou farão guerra. Eles quem? O povo que estava se levantando contra Jeremias. O verbo Lilhamu, que vem da raiz lachan, que significa lutar ou fazer guerra. Eles iam fazer guerra, eles iam lutar contra Jeremias. É por isso que nós, quando estudamos a parte tanto do grego quanto do hebraico, nós arranca as palavras e começamos a ter uma noção maior. Olha o texto, olha aqui o que diz aqui o lachan, que significa lutar ou fazer guerra. Aqui o verbo indica que eles lutarão ou farão guerra. Eles lutaram, eles fizeram guerra contra Jeremias. Isso aqui é muito interessante. Nilhamu. Agora eu vou explicar para você eleika. E-L-E-I-K-A. Eleika. Preposição que significa contra ti ou a ti. A construção indica que a luta ou ataque será dirigido a Jeremias. Então o povo, eles tinham um alvo. Quem era? Jeremias. Ou seja, eles vão fazer guerra contra ti. Eles vão lutar, eles vão te atacar. Quem? A Jeremias. Por obediência ao chamado de Deus, por obediência para entregar a mensagem de Deus, gerou contra Jeremias uma guerra. Jeremias virou o alvo. A preposição eleika significa contra ti ou a ti. Indica que a luta ou o ataque será dirigido a Jeremias. Eles não gostaram da mensagem que Jeremias entregou da parte de Deus. Então eles lutaram, fizeram guerra, que é o significado aqui de Nilhamu. Fizeram guerra, lutaram contra Jeremias, ou seja, a guerra que eles se levantaram para fazer, eles atacaram Jeremias por entregar a mensagem de Deus. Então você me entendeu o significado aqui da palavra em hebraico Nilhamu e eleika. Agora eu vou para o segundo
O segundo é vê-lo. E o klulak. Vê-lo é a conjugação e mais a negação. Não, não. Isso significa e não. E não. Ioclu. Verbo no futuro, terceira pessoa do plural, vem da raiz iacol, que significa ser capaz, prevalecer ou superar. Aqui a frase indica que eles não poderão ou não prevalecerão. Ou seja, veja, o primeiro aqui que eles farão guerra. Eles farão guerra contra Jeremias. Além de fazer guerra, eles têm um ataque. Eles estão aqui, ó, no coração dele. Vão fazer uma guerra, um ataque contra Jeremias. Só que a conjugação aqui do vê-lo e mais a negação, não, isso significa e não. Ioclu, verbo no futuro, terceira pessoa do plural, vem da raiz iacol, que significa ser capaz, prevalecer ou superar. Aqui a frase indica que eles não poderão ser capazes, não poderão prevalecer, não poderão superar ou não prevalecerão. Então, Jeremias, eles vão fazer guerra, eles vão te atacar, mas não vão prevalecer, eles não vão superar, eles não vão ser capazes. Deus é Deus, que estava assegurando para Jeremias que tudo que o povo estava fazendo para guerrear contra eles, para guerrear contra Jeremias, eles não iam ser capazes de derrotar Jeremias, porque Deus estava com ele. E isso é muito interessante. Lak, preposição que significa contra ti, está diretamente ligada ao verbo anterior, mostrando que eles não terão sucesso contra Jeremias. Veja só quão lindo é o nosso Deus. Eles farão guerra, fizeram guerra, melhor dizendo. Eles se levantaram, mas não iam ter sucesso, como não tiveram contra Jeremias. Deus é um Deus que te guarda, é um Deus que te livra, é um Deus que está com você. Se você for fiel e obediente a Deus e a sua mensagem, você pode até sofrer guerras, ataques, mas os inimigos não terão sucesso contra você. Meu Deus, isso é lindo. Vamos para o próximo, terceiro. Que iteca ane. Que, conjunção causal, que significa porque ou pois. Iteca, preposição que significa com você. Aqui Deus afirma a sua presença contínua com Jeremias. Ane, pronome pessoal, eu.
Deus se identifica como aquele que estará com o profeta. Que iteca ane, olha aí, porque iteca com você, ane eu, porque com você eu. Deus estava dizendo, porque eu vou estar com você. Deus está segurando para o profeta, eu vou estar com você. É Deus. Isso é lindo. Deus vai estar conosco. Não foi fácil para o profeta, porque ele passou por momentos bem difíceis. Mesmo sendo encerrado na casa da guarda, preso, mesmo sendo jogado no calabouço, Deus era com o profeta. Nós não estamos isentos de passar por dificuldade, mas a promessa é que Deus estará conosco, assim como esteve com o profeta Jeremias. Quarto, Neum Yavé. Neum, palavra frequentemente traduzida como oráculo ou declaração. É uma fórmula típica para introduzir uma declaração divina. Aqui é uma afirmação da autoridade da palavra de Deus. Yavé, o nome pessoal de Deus, indicando a fonte divina da promessa. Aleluia! Jeremias tinha a fonte da promessa, a palavra de Deus liberada para ele, e mais o dono da promessa, da palavra que foi liberada para ele, Deus. Oh glória, isso aqui é lindo. Nós temos a declaração divina para a nossa vida e temos a fonte, que é Deus, a fonte da divina promessa. Deus fez promessa para Jeremias, e nós vamos ver agora a promessa que Deus fez para Jeremias. Le-ati-zileca, Le-ati-zileca, infinitivo construto do verbo natizal, que significa salvar, oh glória, livrar ou resgatar. A preposição le indica propósito, e o sufixo ka se refere a Jeremias, portanto, para te livrar ou para te resgatar. Deus fez a declaração divina e ele é a fonte. Quando Deus declara, ele é a fonte divina. Deus é a fonte. Ele fez a declaração para Jeremias. E qual foi a declaração? Portanto, para te livrar ou para te resgatar. Deus está dizendo para Jeremias: eu
estarei contigo para te livrar. Ou para te resgatar. Isso aqui é muito importante. Por que, pastor, é importante? Porque Deus permite Jeremias ir para o calabouço. Deus permite Jeremias ir ser preso na casa da guarda. Deus permite algumas coisas acontecer com Jeremias. Mas matar Jeremias ninguém mata. Isso aqui é para livrar. É Deus que declarou. E quando Deus declara, Ele cumpre a sua palavra. Então, o que eu trago para você são os significados e extração ou extraindo os significados da palavra para que abra a nossa mente e nós estejamos com um conhecimento maior sobre esse texto. E aqui nós vamos ver que Jeremias está debaixo de uma promessa. O versículo é construído com paralelismo constante. O primeiro parágrafo fala sobre a oposição que Jeremias enfrentará. Agora eu estou fazendo uma análise gramatical e exegética. Eles lutarão contra ti. E o segundo apresenta a garantia divina de proteção. Olha, a primeira eles vão lutar e a segunda, mas eu garanto que eu vou estar contigo para te proteger. Isso aqui é lindo, né? Isso aqui é lindo. Mas não prevalecerão, pois eu sou contigo. A construção usa o verbo no futuro, o que sublinha a natureza contínua e iminente do conflito, mas ao mesmo tempo a certeza da proteção divina. Quando Deus fala para Jeremias, olha, eles vão lutar. Deus já sabia o que ia acontecer. Deus já vê o futuro. A presença de Deus com Jeremias é a razão principal pela qual os adversários não terão sucesso. Eu estou contigo. Essa palavra ecoa em outras partes da Bíblia. Ecoa em outras promessas divinas na Bíblia, onde Deus assegura a sua presença com líderes e profetas, como Josué, capítulo 1, versículo 5. Reforça a autoridade e o caráter irrevogável da promessa divina. Então nós temos aqui algo maravilhoso da vida de Jeremias. E eu vou concluir essa informação que nós tivemos aqui agora. Jeremias 1,19, no hebraico, transmite uma poderosa mensagem de encorajamento de Deus. Deus reconhece que Jeremias enfrentará dificuldades, mas ele assegura que sua missão será bem sucedida, porque é Deus quem o sustenta e o protege. A linguagem hebraica usada aqui enfatiza a certeza da vitória divina sobre qualquer oposição, afirmando que a presença de Deus é suficiente
para superar qualquer desafio. Meus queridos, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Eita glória! E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Recebe aí essa palavra, e eu creio que tu vai ter sucesso no teu ministério, na tua chamada, e Deus será glorificado através da tua vida. Deus abençoe, meus irmãos, até a próxima.